Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Senhor. Damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Invocamos o Seu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor mais uma vez possa ter misericórdia, Senhor, e que a Sua palavra prevaleça, prospere e alcance realmente cada uma das nossas vidas, dentro do propósito que o Senhor tem principalmente para essa nação. Nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações, que são tantas. Senhor, a nossa estrutura é pó e o Senhor sabe muito bem disso. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a nossa capacitação vem do alto. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiéis e combatermos assim o bom combate da fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, na verdade, é uma palavra que Deus me deu alguns anos atrás, e eu nunca preguei essa palavra. Mas Deus falou comigo que eu entendi, e digo isso por fé, que é uma palavra para esse tempo, para esse momento. E na verdade, não é bem uma pregação que eu quero fazer. Eu quero dividir com você uma carga de intercessão. E eu, pelo menos assim, senti no meu espírito também que Deus trouxe para essa conferência, você que está aqui hoje, que está me ouvindo, Deus trouxe pessoas certas para esse lugar aqui. E é com você que eu quero dividir essa carga. Essa não é uma palavra, diria assim, especificamente para essa conferência, mas é uma palavra para a igreja. Eu falo isso por fé, eu espero que você me entenda. Primeiramente, eu desejo pregar essa palavra para mim mesmo, não é? Deus sabe as dificuldades que Ele tem tido comigo, não é? Tem coisas que só a gente, Deus sabe. E eu digo para vocês que eu realmente não sou uma pessoa muito fácil para Deus, não. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom. E eu quero ler um texto aqui, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, quando a Bíblia fala assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar Israel. Quando a gente olha para o governo de Davi, o governo de Davi representou o apogeu da nação de Israel, a plenitude daquilo que Deus fez na nação de Israel. Foi talvez o ponto mais alto, o ponto mais elevado. E nesse momento não só foi o momento mais elevado da nação, como foi o momento mais elevado do próprio governo e do ministério de Davi. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Quando a gente pensa no contexto da igreja brasileira,
eu resumiria assim com uma palavra só: é muito empolgante, é muito empolgante. Primeiramente, eu sou uma pessoa assim apaixonada com a igreja brasileira, eu tenho uma fé tremenda na igreja brasileira. Nós experimentamos um momento muito especial como igreja, um crescimento invejável, líderes de grande expressão nacional e internacional. Nós estamos como igreja causando um impacto missionário global. Eu frequento muito, ou entre aspas, eu frequento um pouco o mundo de missões, e eu sei o que eu estou te falando. Hoje nós vemos redes ministeriais operando na nossa nação, que é uma coisa tremenda, redes pastorais, redes apostólicas, redes proféticas, redes de redes. Nós vemos um movimento tremendo na igreja brasileira. A gente vê também a igreja causando um impacto moral e social nessa sociedade. É impressionante a postura que a igreja tem tido diante de toda essa avalanche de corrupção e imoralidade. Olha, poucas igrejas no mundo têm tido a coragem que a igreja brasileira tem tido para realmente se posicionar contra essa relativização moral. Deus tem feito coisas tremendas na igreja brasileira. Mas o discernimento que eu quero dividir com você é que todo esse crescimento, tudo isso que tem acontecido a nível de igreja brasileira, esse despontamento, esse despertar, essa multiplicação de ministérios, de gente muito boa, eu acredito que diante disso nós precisamos de não perder a humildade. Nós precisamos de um batismo de humildade. E eu vim para essa conferência com um peso. Desculpe, irmãos. Tem um peso de intercessão. Eu penso que muitos dos nossos ministérios vão passar por isso aqui. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Eu creio que nós vivemos um momento realmente muito tremendo, muito tremendo. Mas nós precisamos de um batismo de humildade. Satanás não suporta o crescimento e o sucesso da igreja. Quando isso acontece, ele vai se opor. E o seu alvo é atingir a igreja. Veja bem que o que a Bíblia fala aqui é que Satanás se levantou contra Israel. Satanás não se levantou contra Davi, ele se levantou contra Israel. E eu penso que quando um reino chega numa plenitude como Israel chegou,
inevitavelmente nós vamos precisar de passar por provas dessa natureza. E tudo que Deus espera de nós é que nós não nos corrompamos na nossa humildade. Tem muitas formas da gente se corromper, mas normalmente a corrupção moral, a corrupção financeira, normalmente vem depois que nós nos corrompemos na nossa humildade. Nesse lugar de humildade que realmente Deus quer constantemente nos encontrar, como o profeta Miqueias fala, tudo que Deus espera de nós é que nós andemos humildemente diante dele. E eu creio que a igreja brasileira, nós vamos passar por isso, por uma prova assim, já temos passado. E eu digo essas coisas com muito temor e olhando principalmente para mim mesmo. Deus conhece meu coração. Agora, qual foi a estratégia de Satanás contra o crescimento da nação? Ele seduziu o coração de Davi a se estribar no seu sucesso, na grandeza do seu ministério, no resultado que o seu governo trouxe, a numerosidade da nação que ele governava, do exército que ele tinha, na verdade, porque depois, inclusive, desse censo, os números realmente são exorbitantes. Haviam 1.100.000 homens destros na batalha. Esse era o exército. Só da tribo de Judá eram 470.000 homens que arrancavam e manejavam a sua espada. 2 tribos nem foram contadas, porque esse pedido de Davi para Joabe lhe pareceu tão repugnante que ele falou: chega, eu não vou contar mais. Mas quando a gente olha para esse exército, era um exército numeroso. Nessa época que nós vemos uma explosão no crescimento da igreja, isso é muito preocupante. Eu fico pensando quantos líderes, nesse exato momento, podem estar abraçando essa incitação maligna. Por isso que o meu objetivo sincero é dividir essa carga com você, para que nós possamos antecipar esse tipo de investida do inferno contra o corpo de Cristo. Então, na verdade, essa mensagem é uma mensagem muito simples, e é um alerta, é tudo que eu realmente quero compartilhar com você nessa noite, realmente é esse alerta. De fato, é hora da igreja crescer. Realmente, é impressionante como que a igreja no Brasil, qualquer lugar que você abre um ministério, a coisa flui. E sinceramente, eu não pregaria essa mensagem em nenhum outro país do mundo, senão no Brasil, porque eu creio que é uma mensagem realmente para nós. Agora, nós não podemos ignorar os perigos desse tempo profético de crescimento, porque realmente há um favor para que nós possamos nos multiplicar nessa nação, entenda isso. Mas esse favor traz riscos, e nós temos que estar conscientes disso. Se o crescimento e o sucesso ministerial têm fascinado o seu coração, a ponto de você atropelar o conselho de pessoas sensatas, eu acredito que você deve realmente considerar com muita seriedade essa transgressão de Davi. Nós temos aqui um sutil e violento ataque de Satanás contra a igreja através dos próprios líderes. E essa tem sido a história de muitos pastores que, por vários motivos, se corromperam na sua motivação, colocando a sua segurança, muitas vezes no povo que possui, ou até no povo que não possui, e não em Deus. É trágico admitir, mas muitas igrejas
estão sendo fortemente julgadas, muitos ministérios estão sendo fortemente julgados devido às transgressões dos seus líderes, seduzidos por Satanás. Então, esses que deveriam proteger a igreja, acabam expondo elas. Eu acredito que Davi foi um dos melhores líderes que a Bíblia nos mostra. Ele amava Israel, ele também amava Jerusalém, a cidade escolhida. Quando a gente olha realmente para a vida desse homem de Deus, ele foi um homem que andou humildemente, com grande discernimento, um homem que era cercado por conselheiros, conhecia Deus profundamente, um líder maduro, no auge de um ministério super bem sucedido. Era um homem que amava ser corrigido, e quando eu olho para tudo isso na vida de Davi, eu fico ainda mais assustado de ver como, apesar de tudo isso, o coração dele foi enfeitiçado pela soberba. Como pode? Falo, Deus, se Davi engoliu essa isca, ai de mim. A Bíblia fala, assim, tendo percorrido todo o país, os homens que foram fazer o censo, voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Veja bem, foram vários meses que essa insensatez durou. E enumerar o povo, isso era uma das coisas que nenhum rei de Israel podia fazer. Porque quem luta as guerras de Israel é Deus, não são os exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Todos os reis que temeram o Senhor, eles jamais ousavam enumerar exércitos, porque isso era uma afronta contra a dependência de Deus. Foram vários meses que Davi ficou nessa insensatez, nessa insanidade, nessa loucura, até que quando a ficha cai, a Bíblia fala assim, o coração doeu a Davi depois de haver enumerado o povo. O coração doeu a Davi. A brecha já estava aberta, apesar do seu sincero arrependimento, que certamente amenizou a situação, Davi teve que enfrentar algumas consequências. Não tem jeito, sempre quando você idolatra o povo, idolatra qualquer coisa que seja, você vai sofrer perdas. Idolatria sempre traz destruição. No auge do poder, liderança e soberba são palavras que têm uma forte tendência de se convergirem. A sensação de poder sobre as pessoas muitas vezes traz uma dose de fascínio pelo sucesso. É aqui que muitos líderes, equivocadamente, começam a se sentir intocáveis, inquestionáveis, infalíveis, eternos. Por isso que no Salmo 30, muito sabiamente, o salmista diz, quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. É o que muitos de nós falamos, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste que a minha montanha permanecesse forte, ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Muitas vezes o inimigo essa é a estratégia, nos tirar da dependência de Deus. E começamos a depender de pessoas, de métodos, de estratégias, de fórmulas. E na verdade, gente, eu não estou falando de coisas
que seriam ilegítimas. Não, eu estou falando de questões até que são importantes, que são legítimas, mas que, dependendo da forma como você se relaciona com isso, isso acaba se transformando realmente numa terrível cilada. Essa foi a sutileza da transgressão de Davi, e trouxe esse veredito: este negócio desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. É importante ressaltar que Deus não feriu Davi, Deus feriu a Israel. É muito importante essa compreensão sobre pecado corporativo. Ou seja, todo pecado estabelece não apenas uma culpa pessoal, mas também consequências coletivas que atingem as pessoas vinculadas de alguma forma ao transgressor, mesmo que essas pessoas sejam inocentes. Nós vamos ver que quem realmente mais sofreu com essa transgressão de Davi foi o povo, foi a nação. Ainda que Davi, numa atitude de intercessão, de quebrantamento, tenha chamado toda a responsabilidade para si mesmo, as consequências vieram sobre o seu povo, que ele tanto insistiu em enumerar. Aquilo que ele enumerou foi atingido. A Bíblia fala assim: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu pequei e procedi iniquamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Mas o povo foi ferido. Só quero rapidamente deixar com você algumas lições que a gente pode tirar dessa transgressão de Davi no contexto atual da igreja, que eu creio que é o que eu devo compartilhar com você, e nós vamos encerrar. Número 1, o crescimento pode ser a maior prova de Deus para a vida de um líder. Muita gente pensa que o crescimento é só bênção, acabar as vacas magras. Esse é o período mais tenebroso da história. É quando você cruza essa fronteira e entra num liberar de Deus. Aí está o maior perigo. O sucesso traduzido pelo crescimento pode configurar a oportunidade perfeita para Satanás incitar um líder, ou até mesmo todo um ministério, à soberba. Irmãos, Deus é alérgico à soberba. O soberbo ele conhece de longe. Isso é um problema. Crescimento é algo natural e necessário. É fundamental que todo líder saiba como se relacionar com o crescimento, sem se contaminar com soberba, com exclusivismo. Precisamos saber separar a alegria do sucesso da motivação arrogante. A gente tem que saber separar essas coisas. Quando o crescimento inspira soberba, vão haver grandes perdas. Segunda lição que nós podemos tirar daí: um forte esquema interior de vigilância nas nossas motivações, um forte esquema interior de vigilância e discernimento das estratégias malignas nunca são demais. Quando nós começamos a nos sentir bem-sucedidos no ministério, quando a gente começa a se sentir muito bem-sucedido, olha, nós temos que
realmente levantar as nossas defesas, o nosso discernimento, os nossos alertas. Quanto mais Deus nos acrescenta, mais cuidadosos nós vamos nos tornar em relação à soberba. Que a soberba, ela vai destruir aquilo que realmente Deus fez, e destrói mesmo. Quando Deus abençoa muito a um líder, uma das poucas alternativas de Satanás é usar todas as suas artimanhas possíveis para levar esse líder a se vangloriar, recebendo os méritos por aquilo que foi Deus que fez. E a gente tem essa tendência, é impressionante como isso muitas vezes vem na forma de um feitiço, é um negócio que seduz, é impressionante. Quando a gente olha lá sobre a síndrome de Nabucodonosor, a glória daquele império, um dos maiores impérios que esse mundo já viu, o Império Babilônico, e de repente Nabucodonosor chega e fala: eu fiz tudo isso, eu construí tudo isso. Ficou 7 anos pastando. A soberba pode ser definida como essa sutileza de Satanás em arrombar um ministério pela porta da liderança. Quando nós nos ensoberbecemos, nós começamos a remanejar a glória de Deus para Satanás. Ele se infiltra, deixando um rastro de tragédia e destruição. Irmãos, veja bem, o que eu acho interessante nesse texto é que é um texto que ele está desnudo. A Bíblia assim é muito clara e mostra a associação da soberba, da vida independente, arrogante com Satanás. É um texto que a gente não precisa nem ter muita revelação, a gente tem que ter muito temor de Deus. E na verdade a soberba é a verdadeira raiz de muitos escândalos morais que subverteram e têm subvertido grandes líderes e grandes ministérios. Tem um texto em Eclesiastes que fala assim: o homem que aborrece o Senhor vai cair nas mãos da mulher cujas mãos são como redes, da mulher sedutora. E é interessante que ali você entende que muitos adultérios, eles são na verdade, vamos dizer, consequência de uma vida arrogante, onde a pessoa já por muito tempo vem desagradando a Deus. Não é que o problema central, básico, fosse imoralidade, não. É uma consequência da pessoa sistematicamente desagradar o Senhor. Terceira coisa, a idolatria pelo crescimento ensurdece nossos ouvidos em relação ao conselho de pessoas sensatas. Se você ler, é interessante como Joabe tentou parar Davi. Joabe chegou e falou assim: Davi, não faça isso, multiplique o Senhor 100 vezes esse exército, mas não enumere, não conte, não faça isso. Mas Davi impôs a sua decisão. Vai contar. A cobiça não apenas nos deixa surdos para Deus, como também seduz e obstina os nossos ouvidos pela voz de Satanás. Nós não devemos confundir ousadia e perseverança com presunção e obstinação. Quarta coisa, quando a cobiça inspira estratégia e a estratégia inspira vanglória, vai haver um retrocesso muito sério no processo de crescimento. Nós não devemos cobiçar o crescimento, devemos ser fiéis no pouco, obedecendo às estratégias de Deus. E se você é fiel no pouco, no tempo certo, o muito vai vir. Mas quando o muito vier, fica debaixo de um batismo de humildade. Não coloque o seu coração no seu ministério, na quantidade de pessoas que você alcança, que você influencia. Não coloque o seu coração nisso.
o muito vai provar os alicerces. Quando vem o muito, a obra pesa. E se esses alicerces realmente não forem confiáveis, é muitas vezes aí que essas trincas da insegurança começam a aparecer através de uma liderança tirana, controladora, que facilmente cai na vanglória, na arrogância, na soberba. E aí realmente fica tão fácil para o diabo. Quinta coisa, quando a estratégia de crescimento está acima da responsabilidade de ouvir o Senhor e receber a sua direção, nós começamos a fazer violência ao reino de Deus. Sexto, quando a insegurança fala mais alto que a dependência de Deus, começamos a fazer aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. E é aqui que nós começamos a inverter as coisas, sacrificamos princípios, ignoramos o conselho oportuno dos sábios, queimamos relacionamentos, renegamos a genuína vontade de Deus. E vai ser só uma questão de tempo, a obra racha. Sétimo, quando perdemos a visão de reino, começamos a agir como donos da obra de Deus, usurpando aquilo que pertence ao Senhor. O fracasso de um líder, de um verdadeiro líder, começa com o capricho de colecionar discípulos, sem intenção de liberá-los para o propósito divino. Quando um líder quer que todos os seus discípulos permaneçam para sempre debaixo do seu domínio, ele começa a frustrar o plano de Deus na vida dessas pessoas. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E o fracasso e a insatisfação dessas pessoas subjugadas, mais cedo ou mais tarde, vão se voltar contra esse líder. Liderar é investir no dom e no sucesso das pessoas, liberando-as, emancipando-as para o propósito de Deus, seja onde for, como for. Oitavo, crescimento está ligado ao dinheiro. Esse é um ponto que a gente tem que tocar. Quando a motivação é corrompida pela avareza, nós começamos a barganhar o avivamento pelo crescimento. O que é mais importante para você? Um legítimo avivamento ou crescimento? Que muitas vezes não é crescimento, é mais inchaço. Um forte ataque de Satanás contra líderes reside na motivação corrompida pelo amor ao dinheiro. Irmãos, e isso é uma coisa que todos nós, eu estou pregando isso aqui para mim, por favor não me entenda mal, não é uma palavra de trazer condenação, é uma palavra de alerta, de vigilância. Eu procuro me disciplinar. Eu faço questão de manter agendas, e às vezes até agendas internacionais, onde eu faço questão de pagar todas as minhas despesas. Eu faço questão de atender convites de igrejas pobres, que às vezes não tem nem como me dar uma oferta. Isso não é porque eu sou bonzinho demais, é porque eu sou de menos. Eu tenho que me subjugar. Eu tenho que disciplinar as minhas motivações. Eu preciso fazer isso, senão eu me corrompo. Irmãos, eu não estou aqui passando um sermão de santidade, não. Eu estou dividindo uma carga com você, de tentações que se passam dentro de mim também. Eu acho que você pode entender isso. Muitas vezes nós começamos a tratar as pessoas pelos dízimos e ofertas que elas representam. Quando em nome do crescimento,
Nós somos mais brandos em relação ao pecado dos ricos. O pecado dos ricos tem um peso menor. Não fala nada, deixa. Ou deixamos de confrontar as pessoas porque nós temos medo delas irem embora. Ah, mas se eu vou falar com essa pessoa que eu tenho que falar, ela não vai ficar mais na igreja. O que nós queremos? Crescimento ou avivamento? Irmãos, é dessa forma que nós banimos a glória de Deus das nossas igrejas. E uma conclusão final: quando um líder se ensoberbece, todo o povo padece. Isso aqui deu até rima. A Bíblia francamente adverte: o que se dá cobiça perturba a sua própria casa. A cobiça desencadeia um processo corporativo de perturbação. Olha só o que a Bíblia diz, 1 Crônica 21, 10 a 12. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou seres por 3 meses consumido diante dos teus adversários, enquanto a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor faça destruição por todos os termos de Israel. Olha a consequência. Davi podia escolher uma dessas 3 coisas: a fome, ou seja, a escassez de alimento e revelação na mensagem; a espada do inimigo, ou seja, um tempo de ataques generalizados relativos, muitas vezes, à família, saúde, finanças, ministério, etc., destruindo, inclusive, muitas pessoas de potencial; ou a peste na terra, a espada do Senhor, ou seja, aqueles escândalos momentâneos que muitas vezes trazem perdas maciças de pessoa. Esses são os sintomas latentes de que os líderes estão idolatrando o povo. E quando você idolatra o povo como um líder, você vai trazer destruição sobre esse povo. Eu quero deixar essa carga de intercessão com você. É uma carga, não é uma mensagem, uma palavra, uma pregação, é uma carga de intercessão. É um tempo, nós estamos num tempo de muita abundância, de muita colheita, de muito crescimento, e eu creio que nós vamos ver muito mais. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos que andar humildemente diante do nosso Deus. Nós somos de andar humildemente diante do nosso Deus. Eu gostaria que a gente pudesse levantar um clamor pela igreja brasileira. Vamos levantar um clamor. Eu gostaria que você concordasse com a oração que eu vou fazer aqui. Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Grande é a sua bondade. E Senhor, como igreja que estamos aqui reunidos, nós queremos nos identificar com a sua igreja no Brasil. Queremos nos colocar nessa brecha. Queremos de todo o nosso coração manifestar o nosso arrependimento. Eu quero te pedir perdão por toda arrogância, toda soberba, toda independência.
Senhor, o Senhor conhece o meu coração, falando pessoalmente, quantas vezes eu tenho agido assim para contigo, Senhor, agindo independentemente do Senhor, não te buscando como eu devia te buscar, agindo com arrogância, resistindo à correção. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós queremos nos identificar com o seu povo, com os líderes dessa nação, Deus, e nos alegramos em tantas vitórias que o Senhor tem trazido para a sua igreja, e queremos realmente profetizar que a sua igreja nessa nação vai prevalecer como coluna e firmeza da verdade, vai cumprir a sua missão para com essa geração, não apenas para com a nossa sociedade, mas para com as nações da terra. Senhor, mas perdoa-nos todas as vezes que, como líderes, pastores, nós temos feito violência à sua obra, temos resistido à sua correção, agindo rebeldemente. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que realmente o seu Espírito, o Senhor, possa nos conduzir a um batismo de humildade, que o Senhor nos leve a isso, um batismo de humildade, Senhor, onde nós não vamos realmente tocar naquilo que te pertence, na glória que te pertence, no povo que te pertence, na igreja que te pertence, nós não vamos tocar, mas andarmos nessa consciência que somos servos inúteis. Que o Senhor nos ajude, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, e profetizamos um mover de humildade, de onde vai fluir uma graça multiplicada, porque isso é uma lei. O Senhor dá graça àqueles que se humilham. Essa é a prosperidade que nós queremos, que vem pela sua graça, que vem pelo levantar do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Adora o Senhor, em nome de Jesus.